Pois bem, paz e graça, meus amados em Cristo Jesus. Aqui é Joaquim Lopes, meditando na palavra do Senhor. E hoje vamos falar de pecado. O que é o pecado? Na carta de 1 João, capítulo 3, versículo 9, diz assim: quem é filho de Deus não continua pecando, porque a vida que Deus dá permanece nessa pessoa, e ela não pode continuar pecando, porque Deus é o seu Pai. Então, meus amados, o que é o pecado? É quebrar a lei de Deus? Não exatamente. Pecado é tudo que desagrada a Deus, que entristece o coração de Deus. Quando Deus nos criou, Ele nos criou à sua imagem e semelhança, parecido com Ele mesmo. É claro que essa semelhança não é física, porque Deus é espírito. Não tem nada a ver com o nosso semblante. Essa semelhança tem a ver com o caráter e a personalidade de Deus. Como Ele é completamente puro, justo, correto. Ele não erra nunca. Cada pecado nosso, então, acaba ferindo o coração de Deus. Amém? Nós podemos ver que muitos estudiosos da Bíblia diz que o pecado torna-se um crime, não contra a lei, mas contra o amor. Quem peca não apenas quebra a lei de Deus, mas quebra principalmente o próprio coração de Deus. O pecado, meu irmão, não é uma fraqueza ou uma doença. O pecado é uma zombaria da misericórdia de Deus. É um desdenho do seu amor. O pecado, meu irmão, machuca a Deus. É uma ofensa a Deus. No texto bíblico citado, diz que aquele que é nascido de Deus não pode viver na prática habitual do pecado. Preste atenção, ele não pode viver na prática do pecado. Não que ele não seja um pecador, porque a palavra de Deus também diz que nós todos somos pecadores e necessitamos da misericórdia de Deus. Amém? Ele pode até cair no pecado, mas o pecado em sua vida não passa de um acidente ou de um incidente. Não pode ser uma rotina, meu irmão. Pois somente a Deus permanece o crente. Por isso, ele não pode viver no pecado. Quando o Filho de Deus peca, meu irmão, a sua consciência logo o acusa. E ele não aguenta muito tempo sem se humilhar diante de Deus. E aí ele é conduzido imediatamente a confessar o pecado e pedir perdão. É isso que acontece com você, meu irmão? Se for, que bom. Pois isso é um sinal de que você é nascido de Deus e que o Espírito Santo mora dentro de você. E você não consegue compactuar o pecado. Mas o Espírito Santo, ele tem ciúme de você quando você peca. E é por isso que ele não vai deixar você em paz até que você confesse o pecado. Amém? Agora, meu irmão, diferentemente, isso é com quem não é nascido de Deus. Quando essa pessoa peca, ele está fazendo apenas aquilo que ele diz respeito, o que é normal na sua vida, ou seja, ele peca, nem se incomoda com isso, nem se incomoda com o pecado. Amém? Então, meus irmãos, na vida dos cristãos,
as coisas são diferentes. Eles não querem ferir o coração de Deus. E por isso se empenham ao máximo em não pecar. Então, meus irmãos, a frase "não pode viver pecando", ou seja, não pode pecar, isso significa que os verdadeiros crentes não fazem do pecado uma prática, nem se tornam indiferentes à lei de Deus. Todos os crentes ainda pecam, mas estão lutando para vencer o pecado e dominar a carne. Meus irmãos, somos nascidos de Deus. Quando o Espírito Santo vive em nós e nos dá uma vida, uma nova vida, que é em Jesus, nascer novamente é mais do que um novo começo, é um renascimento, é um receber um novo nome familiar, baseado na morte do Senhor Jesus por nós. Quando isso acontece, meu irmão, Deus nos perdoa e nos aceita totalmente. O Espírito Santo de Deus nos dá uma nova mente, um novo coração. Ele vive em nós e começa a nos ajudar e nos tornamos semelhante a Cristo. Então, meus irmãos, nossa perspectiva também muda, porque temos uma mente que é renovada diariamente pelo Espírito Santo de Deus. Podemos ver lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Uma nova mente em Cristo Jesus. Então, fique com essas palavras, medite no que é o pecado, medite se você está pecando, está se arrependendo, ou se você está pecando deliberadamente, sem temor a Deus. Então é isso, meu irmão. Busque o Espírito Santo, que te convence do pecado. Glórias a Deus.